Ô Caio, eu gostaria de te perguntar sobre a questão dos desigrejados. Caio, é realmente a melhor maneira de agir? Por exemplo, eu congrego aqui na Assembleia de Deus. Desigrejado, você está falando, é gente que não frequenta mais igreja? O pessoal que saiu da igreja. Porque para mim, se você entrar no meu site e escrever desigrejado, você vai ver que para mim desigrejado significa uma outra coisa. Não é? Eu não acredito que existam desigrejados. Eu acredito que quem conheceu... tem 12, bota no plural, com essa. Desigrejados. Tenta, vê se muda alguma coisa. Quem conheceu o Evangelho é a igreja. 12 também. E o encontro de todas as pessoas que conhecem o Evangelho é um encontro igreja. É isso que eu penso, entendeu? E acho que todo mundo que conhece a Cristo e é a igreja nunca se desigreja, a menos que exista sozinho, esteja preso numa solitária. Do contrário, a vocação natural do indivíduo que conhece o Evangelho é gostar do encontro fraterno, é gostar da boa congregação, do bom congregar, da boa edificação relacional entre aqueles que têm a mesma fé. Então, isto dito, pode ser que você vá me perguntar aquilo no que eu não creio e não designo. É uma palavra que no meu vocabulário vocês nem me veem usar. O desigrejado, para ele, na verdade, é um descongregado. É o antigo desviado, que era o cara que parava de ir à congregação, se desviava. É isso. Eu congrego na Assembleia de Deus e não concordo com tudo que vejo e que ouço. Mas sabendo que essas coisas já estavam destinadas a acontecer, como diz a Bíblia, não deveríamos continuar onde estamos e lutar contra essas coisas erradas, Caio? Que isso, cara? Porque Deus não criou, Jesus não criou igreja nenhuma. Você acha que Jesus criou a Assembleia de Deus? Isso é uma agremiação, meu filho, isso não veio do céu. Até o 4º século dessa era, ninguém construiu um templo. Tudo que você chama de igreja é invenção, é sincretismo de Constantino para cá. Tanto é que os cristãos, quando se deixaram cooptar por Constantino no 4º século, a primeira manifestação de poder que eles receberam foi dinheiro para construírem templos que muitos deles tinham a cara dos templos pagãos do mundo greco-romano, sem falar que em alguns lugares os cristãos se tornaram herdeiros do templo já feito, dedicado às divindades. Antes disso, eles se reuniam em casas, em praças, em bosques, em beiras de rio, em lugares pequenos, no pátio de alguém. Durante 3 séculos foi assim, meu querido. Então, a tua pergunta faz sentido depois do que eu te disse? Faz sentido, porque se você pensa em igreja como prédio, essa caixinha, claro que não, isso é uma coisa alienígena, é uma invenção humana. Isso tem a ver com o mundo grego, com o mundo romano. A própria palavra, as palavras que a gente usa para designar a funcionalidade da igreja. Primeiro, igreja já é uma palavra pagã, no sentido de que significa os chamados para fora. Designava todo tipo de ajuntamento no mundo greco-romano. Então, toda vez que a multidão era convocada por uma reunião, era uma eclésia que estava acontecendo. Sempre. Antes de Jesus nascer já tinha esse termo. Os líderes eram os presbíteros, os anciãos do lugar, da cidade, os mais experientes. Nada disso veio do céu, foi uma apropriação de uma maneira organizacional que funcionava no 1º e no 2º século. Por exemplo, a ideia de bispo não é uma palavra ungida que veio por anjos, é uma palavra grega para designar alguém que superintende. O archbishop, que é esse cara, é um poder superior que supervisiona o que está acontecendo. Diocese, que é uma palavra bem da Igreja Católica, herdada do mundo grego.
designa uma área, uma província, que agora é uma província religiosa, uma soma de bispos e de templos. Então, meu filho, você veja como não basta a gente falar português, porque você está me fazendo uma pergunta em português. E eu tenho milhares de coisas ditas a esse respeito em português, mas você não entende o que eu digo, porque a palavra significa outra coisa para você. Enquanto a gente não alinhar o significado conotativo dessas expressões, eu estou falando igreja pensando numa coisa, vocês estão entendendo outra completamente diferente, porque eu não falo nisso a partir da religião, e vocês só ouvem isto a partir da religião. O Evangelho para mim não é uma religião, é caminho, verdade e vida. Para vocês o Evangelho é uma doutrina que a igreja ensina. Veja como é água e óleo aqui no nosso diálogo. E aí, bro? Eclesiastes vem da eclésia, dessa significado aí que você falou? Dessa palavra do livro lá do Velho... Eclésia. Do Velho Testamento? Uma curiosidade. Não vem de eclésia, do grego. Ela vem, de fato, é uma designação da fala do pregador. Ali a ênfase é no Kohelet, que é o pregador. Você lê o livro do Eclesiastes, é assim, disse o pregador. Então é uma grande fala, no sentido de que é uma fala para uma congregação, para um povo saber o sentido da vida.